De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Amém. Você pode se sentar. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito conhecida a crítica do líder indiano Mahatma Gandhi, ao observar alguns missionários ocidentais ali na Índia. Ele disse uma frase muito pesada, abre aspas: no vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo, fecha aspas. Essa afirmação, meus irmãos, foi feita em função da incoerência que aqueles missionários, ao viverem um evangelho diferente daquilo que eles pregavam. E Gandhi, ao observar aquilo, ele disse essa frase pesada: no Cristo que vocês pregam eu conheço, eu creio, mas eu não creio no vosso cristianismo. Em outras palavras, aqueles cristãos não estavam sendo coerentes no que pregavam e no que faziam. Eles falavam uma coisa e faziam outra. E hoje à noite, pela graça de Deus, nós vamos ver um texto que no capítulo 2 de Tiago é um dos mais importantes, não só nessa carta, mas eu poderia dizer nesse tema de fé e obras. E hoje à noite nós vamos ver que de nada adianta termos uma doutrina correta, uma ortodoxia correta, se a nossa vida não estiver em conformidade a essa ortodoxia ou a essa doutrina. Como eu disse, nesse capítulo 2, a partir desse verso 14, esse é um dos assuntos primordiais, meus irmãos. Tão importante, fé e obras, um tema tão relevante, que o reformador Martinho Lutero, ele teve dificuldades ao traduzir a Bíblia nos originais para o alemão. Ele teve dificuldades em entender o que Tiago estaria propondo, se alguma coisa que Tiago estaria falando sobre obras contradizia o que Paulo havia falado, que nós somos salvos somente pela fé e não pelas obras. Martinho Lutero teve dificuldades com esse texto. Ele chegou a chamar a carta de Tiago como palha, carta de palha. Alguns acreditam que ele chegou a rasgar esse livro, que ele entrou em conflito com ele. Mas, meus irmãos, hoje nós temos, pela graça de Deus, muito mais recursos do que Lutero tinha. Hoje nós podemos ver que, na verdade, Tiago não está contradizendo Paulo, absolutamente em nenhuma forma ele está contradizendo. Na verdade, eles se complementam, tanto Paulo quanto Tiago, nessa temática de fé e obras, eles se complementam. Paulo, ele falou que a causa da salvação é a justificação somente pela fé. Guarde bem isso. O que o apóstolo Paulo disse, que a causa da nossa salvação é pela graça. A fé é um dom de Deus, a nossa justificação não é nada pelo que nós fazemos, é tão somente pela graça. Tiago diz que a evidência, se você tem uma fé salvífica, a evidência dessa salvação, a evidência, a prova de uma fé salvadora, são as obras. É a famosa frase que talvez você já tenha ouvido: nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. No entanto, repito, não há nenhuma contradição entre Tiago e Paulo em relação à fé, pois o ensino de Paulo sobre a fé e obras, olha que interessante, se você olhar e ler, especialmente em Romanos, você vê que o que Paulo está dizendo de fé e obras é antes da conversão.
Tiago, no entanto, quando ele foca fé e obras, é após ou depois da conversão. Quando você tem isso em mente, você não tem nenhuma dificuldade de entender que, na verdade, como eu disse, os dois se complementam no assunto. Paulo diz que as obras não podem nos levar a Cristo. Tiago diz que depois de virmos a Cristo, essas obras são imperativas. Verso 14, vou ler novamente. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Esse tipo de fé pode salvá-lo? A fé é uma doutrina chave do cristianismo. Chave. O pecador é salvo pela fé, Efésios 2, 8 e 9. O justo viverá pela fé, Romanos 1, 17. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. E tudo que nós fazemos sem fé é pecado, Romanos 14, verso 23. Esse substantivo, fé, aparece 16 vezes só nessa carta pastoral de Tiago. 11 vezes das quais nessa passagem. Tiago, ele está dizendo que é possível, isso é muito sério, que é possível alguém alegar ter fé nesse Deus triuno, a gente vai ver isso lá no verso 19, ter fé num Deus verdadeiro, mas não realmente atê-la a ponto de ter uma fé de um salvo. Verso 14, em outra versão, diria o seguinte: ora, meus irmãos, qual é a vantagem de um homem dizer que tem fé, se suas obras não correspondem ao que ele diz? Será que esse tipo de fé consegue salvar a alma de alguém? Na NVT. Então, como você sabe se alguém tem fé salvadora? Como saber se você tem uma fé salvadora? Tiago nos diz para procurar, adivinha? Pelos frutos. Os frutos dão evidência disso. Ou, em outras palavras, as nossas ações são coerentes com aquilo que nós dizemos que conhecemos a respeito de Deus, a respeito daquilo que Ele espera de nós. Em nenhum momento Tiago está dizendo que precisamos adicionar às obras, a fé salvadora para que sejamos salvos. Mas ele está dizendo que as ações são frutos dessa fé salvadora. E que a fé real, verdadeira, a fé genuína, ela produz fruto. O Dr. John Armstrong nos ajuda a entender essa pergunta que Tiago faz, acaso essa fé salva a alma de alguém, na NVT? Olha o que ele disse, abre aspas. Tiago não está respondendo a pergunta, como posso ser salvo? Não é isso. E sim, como posso saber que minha fé é autêntica? E o comentarista continua, minha fé não prova minha fé para Deus. Olha que interessante, Ele já conhece meu coração, você não. Você pode ver minhas obras, mas não pode ver meu coração. As obras são um testemunho para mim mesmo e para você, fecha aspas. Isso significa, meus irmãos, que onde não há fruto, onde não há evidência claramente de uma fé genuína, não há uma salvação genuína, uma salvação verdadeira. Esta é a mesma coisa que Jesus disse no seu Sermão do Monte, lá no capítulo 7, olha o que ele diz: vocês os reconhecerão, quem são os meus discípulos verdadeiros? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Capítulo 7, do verso 16 ao 20 de Mateus. Um outro comentarista diz o seguinte: frutos em nossas vidas são evidência de fé em nossos corações. As obras em nossas vidas são consequência de uma fé verdadeira. Nos próximos versos, Tiago vai mais uma vez
nos dá algumas ilustrações, e até ele usa o sarcasmo no final delas. Olha comigo de novo, no verso 15 ao 17, a sua primeira ilustração. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago usa o exemplo de um irmão em extrema miséria. Todos nós aqui temos pelo menos o que comer e o que vestir. Mas aqui ele traz um irmão, e lembrando no contexto, uma reunião, alguém que entra pelaquela porta, chega aqui em extrema miséria, alguém que esteja passando necessidade do básico, roupas e comida, sem roupa para se aquecer, sem comida para sobreviver, alguém sem o mínimo, comer e vestir. E Tiago vai nos dizer que diante dessa situação, alguém que peça a você o mínimo para sobreviver, você não dá o que ela precisa, e em resposta você diz algo assim, boa sorte, espero que você se aqueça e encontre de alguma forma bastante comida. E aí Tiago faz a pergunta retórica, de que adianta isso? Você dizer, do que adianta isso? Uma fé que não ajuda um irmão necessitado, não o ama. Nós já vimos isso na semana retrasada, quanto ao respeito e à dignidade do ser humano, da Imago Dei, mas o irmão que não o ama o suficiente para dar a ele a dignidade mínima de sobrevivência e de cobrir a sua nudez, esta fé sem obras, parafraseando a obras do amor, vendo uma pessoa necessitada, essa fé sem obras do amor é uma fé morta. É exatamente o que João nos disse. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, 16 ao 18. A menos que palavras e obras, a menos que aquilo que nós falamos é coerente com aquilo que nós fazemos, a pregação do Evangelho precisa afetar sim o social. O Evangelho poderoso de Cristo Jesus afeta tudo e todos, a menos que a fé seja demonstrada por meio do cuidado amoroso que começa entre nós, a ponto de alguém lá fora olhar e falar assim, como eles se amam, como alguém está disposto de vender o que tem sobrando para dar àquele que não tem. Adivinha o que acontecia na igreja primitiva? Exatamente isso. É o que muitas teorias e até ideias partidárias tentam fazer, o que só o Evangelho fez, fazer com que todos estejam no mesmo nível, todos sejam tratados com justiça, com dignidade, e que não falte até mesmo o necessário. Pessoas dispostas a vender o que sobrava, para que ninguém tivesse nada faltando. Por quê, meus irmãos? Porque o amor de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, permeava aquela comunidade. E adivinha o que acontece naturalmente? Essa comunidade ganha a simpatia de qualquer bairro, de qualquer cidade, de qualquer nação. Vale a pena repetir e deixar claro que em nenhum momento Tiago está dizendo que somos salvos pelo que fazemos. Não somos salvos pelas nossas ações. Salvação é somente pela graça, em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Já vimos isso lá no capítulo 1, versos 17, 18, 21 também. Mas como vimos, a misericórdia para com o necessitado
evidencia uma fé genuína. Pastor Timothy Keller resumiu isso muito bem, abre aspas, a misericórdia para todas as necessidades humanas é uma marca tão essencial de um cristão que pode ser usada como um teste da verdadeira fé. A misericórdia não é opcional ou um acréscimo ao ser cristão. Pelo contrário, uma vida abundante em obras de misericórdia é sinal de fé genuína. Fecha aspas. O segundo e último exemplo que Tiago nos ajuda a ilustrar esta verdade está na primeira parte do verso 18. Olha comigo, primeira parte do verso 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Suponhamos, aqui a ideia é o seguinte, que uma pessoa tem apenas uma fé, o dom da fé, e a outra pessoa de obras. Então, possivelmente, aquele que diz ter fé, ele se sente alguém mais próximo de Deus, se aproxima de Deus mais prontamente do que aquele que tem apenas obras. E por causa dessa fé, a primeira pessoa se considera superior à segunda, como se ela não tivesse fé, somente obras. Tiago recusa-se a fazer essa dicotomia, essa separação, essa divisão, porque a fé verdadeira, ela não existe sem obras. É como se fosse, meus irmãos, dois lados da mesma moeda. A fé verdadeira não existe sem obras, por isso ele desafia esse tipo de pensamento, dicotomizado, por assim dizer, com a segunda parte do verso 18. Ele vai dizer, então mostra-me a sua fé, olha comigo, segunda parte do verso 18, mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A verdadeira fé, ela está inseparavelmente unida às obras de amor, de compaixão, de misericórdia. Do contrário, a fé não passa de palavras vazias. E aí nós temos que concordar com Gandhi. Paulo resume isso muito bem lá em Gálatas 5, verso 6. Olha o que ele diz, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Pelo amor. Ou se a gente pudesse parafrasear o que Tiago acabou de dizer, contestando esse pensamento, seria assim, mostra-me essa tua fé sem amor, e eu com amor te mostrarei a minha fé. E finalmente Tiago chega ao cerne da questão, com a sua última pergunta ilustrativa e até sarcástica. Olha comigo o verso 19, caminhando para a conclusão. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Esse é um texto que levaria muitos de nós à reflexão quando alguém fala assim, eu conheço a Deus, Deus é um só. Ela pode talvez até ter um conhecimento melhor do que você, mas isso não basta quanto à salvação. Tiago usa, como eu disse, aqui uma forma de sarcasmo, e na resposta dela também. Ele quer impactar os seus ouvintes, ele quer instigar neles, provocar neles um incômodo. Cuidado com essa fé que talvez está no boné, talvez no adesivo do carro. Que fé é essa? É no Deus verdadeiro. Tá, mas essa fé nesse Deus verdadeiro mudou a sua vida o suficiente para você dar frutos de obras em amor? Porque fé no Deus verdadeiro até os demônios têm. Crer que Deus existe e é um só, ou seja, o conhecimento, olha isso, meus irmãos. Por isso que teologia em si não salva ninguém. O conhecimento de quem Deus é, mas se esse conhecimento, ou se essa crença não ser manifestada em obras, é colocar-se no mesmo padrão da fé dos demônios. É por isso que existem teólogos que não creem em Jesus. É por isso que existem pastores que não são salvos.
É por isso que Jesus era ferrenho em relação àqueles fariseus, àqueles doutores da lei, porque eles tinham uma fé que era morta. E nós corremos o risco de enganar nós mesmos, mesmo que tenhamos um conhecimento vasto e teológico. Mas se esse conhecimento aqui, meus irmãos, não descer para cá e não afetar as nossas mãos, é algo que nós precisamos pensar seriamente. Que fé é essa que nós temos? Este é um aviso para todos nós. É um aviso para todos nós. Acreditar na verdade da palavra de Deus, sem obediência a essa verdade, é como ter a fé de demônios. Não é à toa que nós vimos quando ele disse, não só sejam ouvintes, mas praticantes da palavra. Não sejam tolos em enganar vocês mesmos, de ouvirem a palavra e não vivê-la, porque vocês correm o risco de ter uma fé demoníaca, não uma fé salvadora, uma fé genuína, que responde em amor a Deus, pelo amor dele, que ele nos amou primeiro, em dar o seu próprio Filho. Porque se ele não fizesse isso, nós estaríamos agora, junto com outros demônios, reconhecendo a justiça de Deus no inferno para a glória de Deus, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós estaremos no céu. Se você tem essa fé que salva, pela graça de Deus ele será louvado eternamente na sua vida. Mas isso começa aqui, meus irmãos. O céu é uma realidade que começa aqui. A vida eterna começa aqui. Eu insisto com vocês, pelo amor de Deus, não estejam satisfeitos por ser membros de uma igreja local. Não estejam satisfeitos por pertencer a uma igreja séria ou qualquer comunidade. Não estejam satisfeitos por achar que conhecem a Deus o suficiente. Porque a nossa vida manifesta se você de fato conhece ou não esse Deus, ou melhor, se esse Deus o conhece. No fim dos tempos, quando todos nós estivermos diante de Jesus, porque ele não veio a primeira vez para julgar o mundo, ele veio para salvar, mas a sua segunda vinda será para julgar todos, povos de toda língua, raça, tribo, nação. Diante desse trono, muitos vão chegar com obras, vão dizer que no nome dele, eles fizeram grandes milagres. Imagine qualquer milagre, que você poderia ficar surpreendido pelo poder daquelas pessoas. Eles vão apelar isso para Jesus. No teu nome não fizemos isso ou aquilo, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. E olha o que ele diz, eu não vos conheço. A grande pergunta não é se você conhece a Cristo, mas se Ele te conhece. Eu ouvi nesse congresso uma história muito bonita de uma menina que às 5 da manhã, até antes dela ir para a faculdade, ela orava por missionários. Ela não pegava transporte público da casa dela até a faculdade, para ela ter a oportunidade de compartilhar panfletos evangelísticos. Na sala, ela era uma das melhores alunas e quase não abria a boca. Mas todo mundo, era algo interessante, o palestrante disse que todo mundo percebia quando aquela menina entrava no ambiente. Na igreja, ela era a primeira, mas quando ela chegava depois, todo mundo não precisava olhar para trás, eles percebiam quando aquela menina entrava no ambiente. Alguns pastores começaram a ver reavivamento nas suas igrejas, porque convidava aquela menina não para pregar, mas só para ela estar presente na igreja. Eles começaram a perceber a presença de Jesus na vida daquela jovem, não precisava ela nem abrir a boca, ela só está lá. Oh meus irmãos, será que um dia, eu acho que quanto mais a gente envelhece, a gente tem que ser mais parecido com Jesus. Será que um dia os jovens vão poder aproximar de você e perceber uma presença que eles não percebem em nenhum outro? Será que as pessoas vão perceber que você esteve com Jesus? Os discípulos, na época depois que Jesus foi assunto ao céu, mandou o Espírito Santo, todos percebiam que eles de fato estavam com Jesus. Eu vou encerrar com a citação do pastor
Hernandes Dias Lopes, ele diz algo profundo acerca dessa fé que salva, em relação a essas obras que devem acompanhar essa fé salvadora. Ele diz assim, abre aspas, crer e tremer não é uma experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que demonstra, mas pela vida que vive. Uma fé meramente intelectual e emocional coloca-nos apenas no patamar dos demônios. Fecha aspas. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a nossa fé seja uma fé coerente, quanto àquilo que falamos e aquilo que vivemos, para que ninguém venha blasfemar, não o nome da nossa igreja, não os evangélicos, mas não venha blasfemar o nome santo e precioso de Cristo Jesus, o qual nós o representamos. Que o Senhor nos ajude a traduzir a nossa fé em obras, manifestando o verdadeiro amor de Jesus na vida de todos à nossa volta.